Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago do canal Taticando e sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Nesse vídeo nós estaremos falando um pouco mais de como foi a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras de 3-2 no Maracanã nesse último final de semana. Nós iremos entender um pouco mais de como o Felipe Luiz entendeu que o jogo deveria ocorrer e das maneiras com que ele fez com que o Palmeiras jogasse a favor do próprio Flamengo. Indo para esse primeiro slide, nós iremos entender um pouco mais de como foi a participação dos jogadores e aonde que eles encostaram na bola, onde que eles trocaram passes melhor durante o jogo. E nós conseguimos entender aqui que, ao contrário de outras partidas do Flamengo, os seus zagueiros estiveram bem retraídos, bem próximos da própria área de defesa. O que isso significa? Isso significa que, ao contrário de outras partidas, o Flamengo deixou de ter a posse de bola, de ser mais agressivo com a posse de bola comparado com outras partidas, que saiu o que a gente entende como normal do padrão de jogo do Flamengo. Porém, nós devemos entender que quando a gente estuda a parte de análise, nós temos que analisar tanto o nosso time quanto o time adversário. Nesse caso, eu acredito que o Felipe Luiz tenha entendido que a melhor forma do Flamengo jogar não é da maneira que o Flamengo habitualmente joga, e sim fazendo uma dificuldade para o Palmeiras, fazendo com que o Palmeiras jogasse de uma forma que ele não está acostumado a jogar. Nesse caso, o Felipe Luiz entendeu que fazendo uma defesa em bloco médio, e até mesmo algumas vezes em bloco baixo, era algo que fosse prejudicar o Palmeiras. E como a gente vai ver no final dessa apresentação, tanto o Gustavo Gomes como o Bruno Fux têm dificuldade na hora de passar, não são exímios passadores. Eles não estão entre os melhores passadores na posição de zagueiros dentro do Campeonato Brasileiro. Então, a gente consegue ver na questão da posse de bola do Palmeiras, uma posse de bola bem avançada em comparação ao que foi o Flamengo. E isso se deve à escolha do Felipe Luiz. O Felipe Luiz entendeu que a forma com que ele ia defender era recuado e fazendo com que fosse mais efetivo nos contra-ataques, algo que realmente aconteceu durante o jogo. Porém, um dado também muito interessante é a gente entender os passes em progressão. E por que isso? Porque não necessariamente ter a posse de bola significa efetividade. Efetividade geralmente está ligada a causar danos ao time adversário, fazer gols aos times adversários. E os passes em progressão demonstram um ponto positivo do seu próprio time. Sempre que existe um passe em progressão, o seu time está tendo um avanço do campo, fazendo com que ele esteja mais próximo do gol adversário. Nesse caso, a gente consegue ver grande número de passes vindo do último quarto do time do Flamengo. O Rossi, nessa partida, tal como eu mencionei no vídeo anterior, ele sendo um exímio passador, ele encontrou muitas bolas em profundidade e até mesmo fora do padrão de ter uma grande quantidade como essa. 17,5% dos passes do Flamengo em progressão vieram da sua área de defesa, geralmente vindo do Rossi. E isso pode se ver no primeiro gol do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo foi uma bola do Rossi na direção do Pedro, pelo meio de campo, encontrando um buraco na zaga, nesse caso no meio de campo do Palmeiras. E o que isso gerou? Isso gerou uma instabilidade na defesa do Palmeiras. Causou um grande espaço para que o Arrascaeta pudesse atacar depois do domínio do Pedro. E o Pedro, como eu disse no vídeo anterior, sendo um jogador de extrema qualidade, decidiu fazer algo que eu mencionei também no primeiro vídeo, que foi dar passe em 2 toques, ou seja, fazendo um domínio primeiro e depois efetuando o passe, e não um passe de primeiro. E o que isso gerou? Gerou novamente uma instabilidade na zaga do Palmeiras, abrindo espaço para que o Arrascaeta pudesse atacar e fazer o gol. E aí, quando a gente menciona a forma com que o Flamengo estava jogando em bloco médio e bloco baixo, aqui a gente pode ver que os zagueiros e até mesmo os volantes do Palmeiras não estavam acostumados e tiveram grande dificuldade, causando um grande espaço no meio da zaga entre eles. Eles tentaram fazer um posicionamento que eles não estão acostumados. Os dois zagueiros tentando sair com a bola causaram grande dificuldade. E aí, quando a gente vê o terceiro gol, a gente vê uma pressão do Pedro e do Arrascaeta, somente os dois, enquanto os outros jogadores do meio de campo Flamengo estão posicionados mais atrás, a gente consegue entender o que o Felipe Luiz entendeu para esse jogo. Ele tentou causar uma dificuldade no Palmeiras para que o Palmeiras não conseguisse atacar pelo meio. A gente consegue até ver que pelo gráfico de passes em progressão do Palmeiras, que eles tentaram dar mais passes pelo meio para tentar chegar mais próximo do gol do Flamengo. Porém, eles tiveram uma grande dificuldade, já que o Flamengo estava jogando quase que no chamando de 4-4-2, bloco baixo ou até mesmo bloco médio. Isso causava muita dificuldade para eles conseguirem entrar pelo meio do time do Flamengo. E pelas laterais, eles não tiveram nenhum sucesso. Eles, comparativamente com o Flamengo, como a gente viu anteriormente, o espaço em progressão do Palmeiras foi muito menor, muito menor. Eles tiveram muita dificuldade de chegar mais próximo ao gol do Flamengo. Isso se deve à
tática do Felipe Luiz, de entender que, às vezes, a dificuldade do Flamengo, que é, teoricamente, se defender, é, botando na balança, melhor do que a dificuldade do Palmeiras de atacar. Então, o Palmeiras ter a posse de bola era pior para o Palmeiras. Quando nós vamos ver a questão dos chutes ao gol, a gente consegue ver uma grande efetividade do time do Flamengo, mesmo com poucos chutes. Ter poucos chutes é um problema? Bom, em partes é. Porém, se a gente tem uma grande efetividade com os poucos chutes que tivemos, isso é algo positivo, porque a taxa de conversão do Flamengo foi extremamente alta. O Flamengo teve 3 gols, enquanto errou 2 chutes e 3 foram salvos pelo goleiro. Nós temos uma taxa de conversão quase de 50%. Isso é muito alto. E aí, comparado à quantidade de chutes que o Palmeiras deu, inclusive da distância que o Palmeiras deu, a gente consegue entender como o Flamengo foi muito mais efetivo que o Palmeiras. Lembrando dos dados que tivemos no primeiro vídeo, como o Flamengo não chuta muito de fora da área, os outros times chutam, porém, não existe uma conversão real de quantos chutes foram ao gol ou quantos chutes causaram um gol o goleiro Rossi de longa distância. Então, o Flamengo entendeu que chutar de longa distância contra o Flamengo é algo positivo. Voltando à ideia do Felipe Luiz. Ele fez uma tática entendendo que chutes de longa distância não vão causar contra o Flamengo. O Rossi vai defender. E vamos entender também que os zagueiros do Palmeiras não têm a qualidade no passe, então deixar eles passar a bola não é um problema. Pode fazer isso. Isso não vai causar danos ao Flamengo. Isso é tudo uma questão de análise. O Flamengo entendeu que isso fazia parte do esquema, da tática para esse jogo. É uma estratégia que tem que ser analisada a cada jogo. Obviamente, isso se depende vendo os padrões de cada time. Então, obviamente, o Flamengo analisou os jogos passados do Palmeiras para fazer a tática para esse jogo em específico. Aqui, entendendo um pouco mais de como foram as ações defensivas do Flamengo, nós conseguimos ver que, como eu falei anteriormente, defesa do Flamengo em bloco médio e bloco baixo, principalmente na área do meio de campo, estava muito bem fechada, a um ponto que o Flamengo nem precisou fazer muitas defesas ali, não precisou recuperar bolas, não precisou dividir ou interceptar bolas naquela região. Isso causou uma segurança muito grande para o Jorginho e para o Pulgar. Os dois volantes escolhidos para essa partida não tiveram tanto sofrimento no meio de campo. Óbvio que quando eles fizeram coberturas nas laterais, eles foram muito bem efetivos. Como nós conseguimos ver que nas duas laterais, o Flamengo teve muito roubo de bola, muitas interceptações e muitas bolas divididas. E o que isso nos leva a entender? Que o Flamengo optou por fechar a região central, deixar Palmeiras, se quisesse, chutar de longa distância na região central, porque isso não causaria danos, não geraria gols para o Palmeiras. Todos os 2 gols do Palmeiras foram em bolas atrás do Emerson Royal. Isso aí é outro fato que o Flamengo precisa trabalhar, entender por que o lado direito tem essa deficiência. Não é o primeiro jogo que sofre gol nas costas do lateral direito do Flamengo, sendo Emerson Royal, sendo o Guilherme Varela. Enquanto isso, o Palmeiras tentou fazer um bloco alto para a média. Esse bloco alto surtiu alguns poucos frutos para o Palmeiras. Eles conseguiram roubar algumas bolas no último terço, mas nada que fosse uma grande dificuldade para o Flamengo. E aí a gente volta para o que aconteceu nesse jogo. Consegue entender um pouco mais de como foi a escolha do Felipe Luiz para essa partida, como foi a estratégia do Felipe Luiz para essa partida. Nós conseguimos entender que os 2 zagueiros do Flamengo, comparativamente com os 2 zagueiros do Palmeiras, possuem estatísticas passes muito melhor, principalmente em passes completos, porcentagem de passes completos. Nós conseguimos ver que tanto o Gustavo Gomes quanto o Bruno Fux tem uma porcentagem de passos completos apenas na média dos zagueiros no Campeonato Brasileiro. E o Gustavo Gomes, ele é muito abaixo da média do Campeonato Brasileiro entre os zagueiros. Então o Felipe Luiz entendeu que ele poderia deixar os 2 trocarem passes que não causaria perigo para o Flamengo. Isso foi uma estratégia que acarretou na vitória do Flamengo. Na hora de analisar, a gente precisa analisar tanto o nosso time quanto o time adversário. Nós precisamos entender quais são os pontos positivos de cada time e como a gente deve jogar cada jogo. No caso dessa partida em específico, o Flamengo escolheu jogar de uma forma diferente do que ele costuma jogar. Porém, entendeu? Fazer isso causaria um problema maior para o Palmeiras do que causaria um problema para ele mesmo. Isso são questões de escolhas. Nessa partida funcionou, talvez em outra partida não funcione. Isso depende muito de como você vai ler o seu adversário. Mas tenha em mente que os gráficos, os padrões, os números, eles vão mostrar algo que às vezes a gente, com o nosso próprio olho, assistindo o jogo, a gente não vê. Porém, fazendo toda essa análise posteriormente, a gente consegue entender um pouco mais de como funciona o padrão de cada partida. Caso você tenha gostado desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o like, se inscreva e que comente, me dê um feedback de como você gostaria de ver mais sobre esses vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.